Conquiste a sua terra prometida. É isso. Estava aqui meditando, falando com Deus, falando comigo mesmo, porque é isso que é meditação. É falar com Deus e falar consigo mesmo, falar com a sua alma, falar com o seu interior. E de repente aqui eu meditando veio essa realidade muito forte no meu coração. Conquiste a sua terra prometida. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos por muitos momentos o povo de Deus sendo chamado para poder conquistar aquilo que Deus prometeu. E na verdade, nós olhamos e vemos que o Senhor, Ele muitas das vezes ele dá uma visão, Ele coloca algo no coração, Ele coloca um sonho no coração, Ele coloca uma visão, Ele faz você enxergar e ver algumas coisas que na verdade Ele está querendo te dar. E aí a gente pode pensar que, poxa, tá, Deus me deu uma promessa, às vezes Deus usou alguém para falar com você, ou às vezes Deus está falando pessoalmente com você mesmo a respeito dessa promessa. E aí nós olhamos e pensamos, cara, como que, tá, se Deus falou, então vai acontecer. E sim, pela palavra dele, todas as coisas acontecem, e de fato isso é uma verdade. Só que a grande questão não é somente sobre o que Deus falou que Ele vai fazer, mas a grande questão é se nós também vamos nos posicionar. Se nós vamos nos posicionar onde temos que nos posicionar, se nós vamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha vida com Deus, nessa caminhada com Deus, é que tem coisas que eu tenho que fazer e Deus não vai fazer para mim. Eu tenho que fazer, é responsabilidade minha, é tarefa minha, e eu tenho que fazer. Deus não vai fazer para mim o que eu tenho que fazer. Agora, tem coisas que eu não dou conta de fazer, eu não consigo fazer. Então, essas coisas que eu não consigo fazer, aí sim é Deus que vai fazer. Então, quando Deus dá uma promessa, Deus fala sobre algo, Ele coloca visão, Ele te dá visão sobre aquilo, Ele coloca no seu coração, Ele te dá uma promessa de que Ele vai fazer aquilo acontecer, Ele te mostrou algo. E é interessante porque eu vi uma pessoa usar um exemplo, ela falou assim, você já viu um pai indo num shopping com um filho e mostrando, filho, olha aquele presente ali, filho, olha aquele brinquedo ali, sabe aquele brinquedo ali, filho, você viu que legal? Então, não vou te dar. Você já viu algum pai fazer isso? Nenhum pai faz isso. Na verdade, quando o pai mostra algo pro filho, na verdade ele tá querendo dar aquilo pro filho. E eu pensando nisso, eu falei, faz muito sentido, é muito real. Então eu começo a meditar e pensar que Deus, Ele não vai mostrar algo para nós, despertar aquilo no nosso coração para não realizar, para não fazer. Na verdade, quando Deus nos mostra algo, aquilo queima os nossos corações, aquilo desperta algo em nós, é porque na verdade Ele está querendo nos conceder aquilo. Só que aí precisamos nos posicionar, precisamos agir na direção daquilo, precisamos fazer o que precisa ser feito. Então, eu não só me posiciono, mas eu preciso acreditar naquilo, eu preciso então entender que de fato Deus está confirmando que é aquilo mesmo que Ele quer me dar. E então eu preciso tomar posse, eu preciso guerrear, eu preciso lutar por aquilo, eu preciso guerrear de fato e de verdade por aquilo, eu preciso realmente conquistar. É por isso que eu falei, conquiste a sua terra prometida. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus diz para você que Ele vai fazer, ou que Ele vai te dar? O que é? Você vai precisar lutar por isso. Eu nunca vi Deus dando uma promessa para o povo dele, e essa promessa não custou para o povo dele essa entrega. Eu nunca vi Deus prometer para o seu povo algo que Ele iria dar sem que o seu povo tivesse que se mover na direção disso e conquistar isso. Então eu preciso te dizer que você vai precisar se posicionar no primeiro lugar. Depois você vai precisar tomar posse, você vai precisar ir na direção, você vai precisar ser forte e corajoso. Você vai precisar ser ousado, você vai precisar marchar, você vai precisar batalhar, você vai precisar enfrentar gigantes, você vai precisar derrubar gigantes. Mas tudo isso é em nome do Senhor. Não é na força do seu braço, não é na sua habilidade, na sua capacidade. É em nome do Senhor que se conquista promessas, que se toma posse de terra prometida.
Eu fui para uma viagem em Curitiba e foi muito louco o que aconteceu lá. Eu fui para uma viagem, recebi um convite para ir num culto. E aí chegou no culto, fiz o convite para a família que a gente estava acompanhando nessa viagem para Curitiba, um aluno nosso, um atleta nosso. E aí a gente foi assessorar, ajudar eles nessa transição, numa mudança para Curitiba, e nós fomos num culto. E chegou lá no culto tudo que nós tínhamos conversado durante a viagem no carro. Chegou no culto, a palavra veio de encontro falando assim, ó: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, seja rocha, seja firme. A palavra vinha assim, eu falava assim: você é Pedro, você é rocha, não é para ter medo, não é para você se acovardar, é para você ser forte, é para você ser corajoso, porque nos lugares desconhecidos é a terra da sua promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, a terra prometida é um lugar desconhecido. É um lugar que você ainda não tem domínio, é uma coisa que ainda você não tem, sabe? Total capacidade, total domínio, mas é nos lugares desconhecidos que tá a terra da sua promessa. Aquilo me mexeu muito comigo, e a palavra veio de encontro. Sabe qual era o tema da palavra? Formando conquistadores. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem conquistas para te dar. Deus tem coisas para te dar, mas você precisa se posicionar. Você precisa tomar posse, você precisa agarrar com toda a força e ir para a conquista de tudo isso em nome do Senhor. Essa é a palavra que está no meu coração. Eu estava agora aqui orando e meditando e o Senhor falou: Mike, conquista a terra prometida, conquista aquilo que eu te prometi. Tem que conquistar, tem que marchar, tem que lutar, tem que guerrear, mas tudo isso em nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa ter certeza das promessas que Deus fez para você, que você possa ter clareza e que você possa se posicionar e buscar a realização de todas as promessas, porque a palavra de Deus diz que de todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, nenhuma delas se deixou de cumprir. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.